As mensagens de Mauro Cid para o ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, datadas de março deste ano, mostram um clima de tensão e preocupação à medida que o escândalo das joias ganhava a atenção da imprensa. Cid demonstrou nervosismo após a revelação da entrada ilegal de joias no Brasil e a existência de um segundo conjunto de joias. A troca de mensagens entre Cid e Weingarten revela a ansiedade da equipe de Bolsonaro em relação à cobertura da mídia. No mundo político, alguns episódios se tornam o foco de debates acalorados e investigações detalhadas. Um desses casos recentes é a polêmica das joias recebidas pela Presidência da República como presente do governo saudita. A revelação desses eventos trouxe à tona uma série de discussões sobre a legalidade e a ética envolvidas. Uma figura central nesse cenário é o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, que admitiu, em mensagens obtidas com exclusividade, que essas joias eram de interesse público, mesmo que sejam privadas. Essa revelação, contraditória em relação à narrativa da defesa de Bolsonaro, levanta questões importantes sobre a propriedade e a destinação das joias. Neste artigo, vamos explorar os detalhes desse caso, as implicações legais e éticas, bem como as mensagens que Mauro Cid trocou com outros envolvidos, incluindo o advogado de Bolsonaro Fábio Weingarten. As joias e o interesse público. No centro dessa controvérsia estão as joias recebidas pela Presidência da República como um presente do governo saudita. A questão crucial aqui é se essas joias são consideradas bens de interesse público, ou se podem ser tratadas como propriedade privada. Segundo as mensagens obtidas, o tenente-coronel Mauro Cid afirmou que as joias eram de interesse público, mesmo que sejam privadas. Essa declaração contradiz a tentativa recente da defesa de Bolsonaro de argumentar que as joias pertencem ao ex-presidente. As mensagens de Mauro Cid. As mensagens de Mauro Cid, que vieram à tona recentemente, revelam um certo grau de nervosismo e preocupação com a divulgação pública desses eventos. Após a revelação da entrada ilegal das joias no país e da existência de um segundo conjunto de joias, conhecido como Rose Gold, Mauro Cid demonstrou sua preocupação. Ele se comunicou com Fábio Weingarten, advogado de Bolsonaro, e compartilhou informações relevantes, incluindo uma cópia do recibo do kit Rose Gold que entrou no Brasil sem declaração oficial. No entanto, em suas mensagens, Mauro Cid não mencionou que o relógio das joias havia sido levado por Bolsonaro em dezembro de 2022 para os Estados Unidos, onde o kit foi colocado à venda em Nova York. Também não foi mencionado que o relógio retornou ao Brasil após ser orientado por outro assessor de Bolsonaro, o coronel Marcelo Câmara, devido a irregularidades na venda. O debate sobre interesse público. Em uma das trocas de mensagens, Mauro Cid afirmou que as joias eram bens de interesse público, provocando uma discussão sobre a definição e aplicação desse termo. Weingarten parece discordar dessa avaliação, e Mauro Cid então questiona se ex-presidentes como Collor, FHC, Lula e Dilma pagaram impostos sobre presentes semelhantes. Esse debate sobre o que constitui interesse público em relação às joias é central para a controvérsia. A interpretação dessa questão pode ter implicações legais significativas, especialmente à luz das regulamentações que o Tribunal de Contas da União, TCU, estabeleceu em 2016. O papel do TCU. O TCU estabeleceu diretrizes claras sobre a Lei 8.394, que afirma que presentes dados à presidência, mesmo em eventos oficiais, devem se tornar propriedade da União e não do presidente após o fim do mandato. Antes dessa regulamentação, era comum a interpretação de que presentes recebidos em cerimônias podiam ser mantidos pelos mandatários. De acordo com as novas diretrizes do TCU, o presidente pode usar esses presentes enquanto estiver no cargo, mas após o término do mandato, apenas itens considerados personalíssimos podem ser mantidos, como roupas, alimentos e perfumes. Conclusão.
A controvérsia das joias recebidas pela Presidência da República como presente do governo saudita continua a gerar debates intensos. A revelação das mensagens de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, adiciona uma camada adicional de complexidade a essa questão. A discussão sobre se essas joias são de interesse público ou se podem ser tratadas como propriedade privada ainda está em andamento. A interpretação dessa questão pode ter implicações significativas do ponto de vista legal e ético. Independentemente do desfecho dessa controvérsia, é evidente que o debate sobre a destinação de presentes recebidos por líderes políticos é uma questão importante e sensível que levanta questões sobre a transparência, a prestação de contas e a responsabilidade no serviço público. Gostaríamos de ouvir sua opinião sobre este assunto. Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de dar um like se achou este artigo informativo e esclarecedor.